No ar, mais um Smartcast para você e hoje o assunto, outra vez, é a cidade de Marilândia do Sul, o futuro desse município tão importante para a região do Vale do Ivaí, para o norte e, claro, para todo o estado do Paraná. E para falar de um assunto tão importante, uma figura pública muito importante para a cidade de Marilândia nos últimos anos, de uma família importante também, Jean Carlos Moment Bueno. Jean, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda é muito corrida, tem muito trabalho aí, visitando eleitores, presidente da Câmara agora, mas você tirou um tempinho para a gente debater, para a gente falar sobre o futuro da cidade. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado a você, obrigado a todos que estão acompanhando, né, esse meio de comunicação tão importante para o nosso município. Parabéns, inclusive, pela tua atitude, né? Você poderia estar usando esse canal para vender para alguém, para vender para algum grupo político, mas enfim, você está levando para a população, né, o que a população precisa saber, né, o que eles querem saber e talvez muita gente não tenha oportunidade de saber. E com esse meio você está levando para a população. Então, parabéns pela tua atitude e estamos juntos aí. Legal. E você falou dessa questão aí eu vou aproveitar até o gancho para dizer que esse espaço realmente está aberto a todos os grupos. Você que quer ser pré-candidato, hoje a gente não pode dizer que é candidato, pré-candidato a prefeito, você tem intenção de ser vice-prefeito, se está em algum partido político, o espaço está aberto. Nós estamos fechando a agenda, entre em contato com a gente, você que quer vir aqui, espaço aberto, seja de qual partido, de qual grupo, o importante é a gente debater o futuro da nossa cidade. Jean, me impressiona muito em você a sua sensibilidade. E não é sensibilidade às vezes a pessoa pode entender mal, do lado da fraqueza. Muito pelo contrário, sensibilidade de estar no poder e olhar pelas pessoas. Eu vou falar uma cena que me marcou, que me chamou muita atenção esses dias. Inauguração da capela, e aí você teve a palavra. E você falou assim, aquele momento você podia falar bastante para aparecer, para todo mundo ouvir e tal, e você disse a seguinte frase: gente, eu vou falar bem rapidinho aqui, porque eu estou vendo que tem muita gente no sol, só para vocês não cansarem aí, não se queimarem no sol. Quer dizer, você colocou o benefício da população à frente do teu espaço que você tinha para você aparecer ali. E em vários momentos, até quando eu estava na Secretaria de Esportes, eu lembro que você falou: Rodrigo, tá muito legal o esporte e tal, só que está faltando uma atividade para as mulheres do mutirão. Faz isso aí lá, que nós estamos precisando levar para lá. Então é sensibilidade de entender a demanda da população e buscar alternativas. Esse é o seu jeito de fazer política? Rodrigo, antes de ser político, né, nós somos seres humanos. E nós temos uma criação. Nossa família quase toda é assim. Nós temos uma criação de berço que nós olhamos para o próximo, né? Então a gente vê as dificuldades das pessoas e, graças a Deus, eu, no 4º mandato que a população de Marilândia me concede, né, sempre me colocou como um vereador bem votado. Eu estou no 4º mandato e as pessoas vêm atrás, vêm procurar, falando: tal lugar está precisando disso, tal pessoa precisa disso, e nós estamos buscando sempre o que é melhor para a comunidade. Enfim, a política é isso, né? A política é ver o bem comum, e muita gente às vezes pode ser prevalecido, muita gente pode ter os olhos voltados para eles, mas nós temos que ir atrás dessas pessoas também, que não têm tanta representatividade. E assim eu faço, assim eu tenho feito e pretendo continuar fazendo, que é buscar o interesse de todos, inclusive e principalmente daqueles menos favorecidos, aquele que realmente não tem ninguém olhando por eles. Ô Jean, você começou a sua carreira política muito jovem, já foi eleito vereador, queria que você contasse um pouquinho disso outra vez para as pessoas falarem e tal, mas já emenda a resposta falando sobre o seu futuro na política. O que você pensa? Você já tem 4 mandatos como vereador, hoje chegou à presidência da Câmara, que eu sei que é um sonho seu, né? Conseguiu conquistar esse sonho. E daqui para frente? Você pensa em continuar avançando? Você foi vereador, presidente, e a gente sabe que você tem muitas condições de ser vice-prefeito, de ser prefeito da cidade, tem ótimas intenções. O que você pensa para o futuro? Mas conta um pouquinho da tua história também. Vamos lá. Eu entrei relativamente novo na política. Com 26 anos, né, eu fui vereador. E, na verdade, Rodrigo, eu não gostava de política. Meu pai sempre foi político, nossa família foi uma família tradicional política na cidade, e meu pai ganhava uma eleição, perdia outra, ele ganhava outra e perdia outra, e eu acabei desgostando da política justamente por isso, porque eu acompanhava o trabalho dele e via do preparo dele, né, que ele era capaz, e acabava perdendo algumas e eu não gostava. Mas, como Deus tem projeto na vida da gente, a vida toda a gente tem que agradecer a Deus, né, por tudo que acontece. Aconteceu que nós lançamos o nome,
a vereador, e eu tive a grata satisfação de ser eleito. E venho trabalhando, né, 4 mandatos, graças a Deus, ininterruptos, né, não perdi nenhuma eleição até hoje, graças a Deus. E sobre o futuro político, Rodrigo, na verdade não depende muito do político. Eu sempre falei, na outra vez que você me entrevistou, não depende de mim, depende da população. A população é que vota. Eu só tenho um voto, que é o meu voto. A população é soberana, a população sabe quem realmente vai representar melhor, quem está preparado para ser vereador, prefeito, vice, conselheiro tutelar, enfim. A população que escolhe isso. Nós estamos no meio, o nosso nome está aí, eu tenho me preparado todos os dias, desde que eu entrei a primeira vez na Câmara, para dar para a população a condição dela me escolher. Se a população me escolher para ser vereador, eu vou ser vereador. Se a população me escolher para ser vice-prefeito, eu vou ser vice-prefeito. Se a população me escolher para ser prefeito, eu vou ser prefeito. Mas não depende muito de mim. O que depende de mim é trabalhar, é honrar todas aquelas pessoas que votam em mim e confiam em mim. E isso eu tenho feito, graças a Deus. Eu estava conversando outro dia com uma vereadora de Mauá da Serra e ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Às vezes as pessoas entendem que você não pode ser um profissional da política. E ela falou justamente o contrário. Ela falou, nós precisamos de profissionais. E não é profissionais em politicagem. É profissional em quem estuda, quem sabe quais são os programas públicos que devem ser feitos, realizados para melhorar a vida da população. E hoje eu vejo em você muito disso, Jean. Um cara que está comprometido. Você muda toda a sua vida para entregar pela população, para entregar pelo seu trabalho. Você leva muito a sério isso. Claro, cada um tem o seu jeito. E isso, né, outro trabalho de outra forma, enfim. Mas, na minha opinião, como eleitor, isso é super legal. Eu acho legal da sua parte, porque você compromete a sua vida por um bem comum. Hoje, Rodrigo, eu já me considero um político. Eu tinha vergonha de falar antigamente, eu sou político, tal. Hoje, conforme foi mudando as coisas, a visão das pessoas, eu já me considero um político, porque já faz 4 anos, né? E assim, como eu te falei, 4 mandatos. E como eu te falei, se a população continuar acreditando, se a população continuar precisando do meu trabalho, eu vou estar lá para trabalhar. Então eu me considero realmente uma pessoa política e acho super importante, na verdade, as pessoas estarem se dedicando para isso, né? Porque poucos sabem, mas o trabalho do vereador, por exemplo, é árduo, é difícil, não é fácil. Não é qualquer um que pode falar, eu sou vereador. Não é, precisa do estudo, tem projetos muito importantes, todos os projetos são importantes, mas tem projetos, por exemplo, de início de mandato, que um vereador entra despreparado e ele acaba votando sem realmente saber o que é. E essa bagagem, essa experiência dá pra gente fazer um trabalho como realmente a população merece, né? Com certeza. Jean, você foi para a Câmara agora, para a presidência da Câmara, e aí uma percepção minha, tá? Se eu estiver errado, você pode falar. Uhum. Mas uma percepção minha é que você sempre foi aquele vereador muito próximo da população, muito próximo. O pessoal tinha uma demanda, Jean, aqui no meu bairro está faltando isso, e você ia lá na Câmara e debatia, gente, está precisando disso e tal. Muita proximidade. Porém, quando você assume um cargo de presidente da Câmara, você tem muita coisa para resolver lá dentro, tem uns funcionários. Você não, assim, do ponto de vista político, da tua parte política, dos teus eleitores, você não perdeu o contato? Não foi pior para você? Ou qual a tua avaliação? Rodrigo, eu estava justamente pensando sobre isso. Eu sempre fui um vereador que se destacava realmente por estar presente em todos os lugares e todas as pessoas que precisavam, a gente ia, independente se era oposição ou situação, a gente levava o problema e tentava resolver. E agora, como presidente, eu acabo tendo menos tempo, né? Porque existem questões burocráticas, administrativas dentro da Câmara que depende realmente do presidente. Isso acaba atrapalhando essa relação, porém eu tento me esforçar ao máximo para não romper, né, esse trabalho que sempre foi minha marca, esse trabalho de estar presente realmente. Hoje, as redes sociais, ela nos ajuda muito, o WhatsApp, né? Então a gente recebe toda hora mensagem, tal pessoa precisa disso, tal bairro precisa disso, e a gente acaba tentando resolver a maioria das coisas assim pelo WhatsApp e temos resolvido. Mas já não sei mais se compensa para pensar no futuro ser presidente da Câmara. Já não sei mais se tem mais essa vontade, por conta disso. Pela sua forma de atuar. Eu várias vezes de te encontrar na rua e falar, Jean, até eu fora da administração, fora da gestão, né, não como secretário, não como funcionário público, que fui durante algum tempo, e hoje não sou mais,
Mas falava, Jean, tem uma lâmpada lá e tal. Você, não, segunda-feira eu vou falar na Câmara. Sempre. E eu sei que todo mundo sabe disso, que você realmente sempre fez isso. Essa política também que te fez chegar a 4 mandatos. Né? Essa proximidade e essa representatividade. Porque o que o morador quer é que o vereador represente ele. Que é de fato, né? Essa função. É o representante da população, o vereador, né? Inclusive, você citando aí, quero enaltecer, Rodrigo, seu trabalho como secretário de esporte do nosso município. Obrigado. E a forma com qual você saiu. Né? Você não saiu por demérito, você não saiu por ter problema, você saiu e explicou para a população que você tinha um projeto para sua vida, um projeto de vida, de família e de trabalho, que naquele momento te impediria sendo secretário. E você está de parabéns pela maneira que você saiu, porque você poderia ficar ali abandonando, por exemplo, esse cargo, deixar rolar com diretores e professores, e só para receber, né? Só para ganhar o salário. Mas você não. Você abriu mão disso em busca de um projeto melhor para sua vida. Então, eu quero te parabenizar, já te parabenizei, inclusive na Câmara, publicamente. Então eu quero te parabenizar pela sua atitude também. Legal, obrigado. Muito, muito bom sempre ouvir elogios, a gente não discute. Ô Jean, agora vamos falar um pouquinho sobre a próxima eleição? Como que você está vendo a movimentação? Eu sei que você entende muito disso, está acompanhando. Como que você está vendo a movimentação política? Existe um grupo? Você pensa em, de repente, lançar sua candidatura própria a prefeito ou a vice-prefeito de algum grupo? Se alguém te chamar, de repente, você vai para outro grupo? Eu sei que você está na base do Aquiles hoje. O que você está pensando e como que você está enxergando essa movimentação política toda? Rodrigo, assim, tem um grupo hoje muito forte politicamente. Esse grupo é liderado pelo Aquiles. Não é o grupo do Aquiles, é o grupo liderado pelo Aquiles, né? O qual diferente. Desempenha um papel super importante no município e dentro desse grupo. O Aquiles sabe jogar, o Aquiles sabe trabalhar, o Aquiles sabe fazer com que as pessoas não sintam mal uma com a outra, enfim. Esse grupo liderado por ele, como eu já falei, é um grupo muito forte. Já demonstrou isso na campanha de deputado. O Aquiles dividiu em grupos e esses grupos todos fizeram os deputados mais votados da cidade. Por isso a nossa representatividade também em Curitiba, Brasília, enfim. Mas assim, quando eu falo que o grupo é do Aquiles, é liderado pelo Aquiles, é que o Aquiles, por exemplo, ele poderia colocar o pai dele. Entendeu? Ele poderia colocar a mãe dele, de sucessora dele, poderia colocar a irmã dele, enfim, alguém mais próximo, um amigo dele que seja mais próximo. Mas ele não, como ele lidera esse grupo, ele quer ver alguém que tenha condições. E nós também no grupo, desde o primeiro ano de mandato dele, a gente vem combinando isso, que a gente procuraria o que fosse melhor para Marilândia. E o melhor para Marilândia é continuar com esse grupo, é continuar esse trabalho que vem sendo feito. E nós temos um compromisso de quem tiver melhor do grupo, o Aquiles e o grupo inteiro vai apoiar. Isso quem vai definir, como eu já falei, é a população. A população, através de pesquisa, vai falar, o Jean é o mais preparado, eu quero o Jean. Então o grupo inteiro vai apoiar. Entendeu? É o Rodrigo Carvalho. Inclusive já falando, né? Eu quero me colocar à tua disposição para fazer essa entrevista com você. Você que é também do nosso grupo, possível candidato a prefeito, também deve ter essa entrevista também. Quero ficar à disposição da Smart para fazer essa entrevista com você, para que você também conte para nós o motivo que você pode ser o candidato a prefeito do nosso grupo. Tá combinado. Mas assim, a gente tem várias possibilidades dentro desse grupo, né? E é interessante isso, igual você falou, eu realmente me lancei como um pré-candidato dentro deste grupo. Uhum. E tem outros nomes que também se lançaram, que têm a intenção. E o mais importante que eu vejo é a pessoa ter boas intenções, né? Antes de um projeto pessoal, exatamente. Antes de um projeto de um grupo, um projeto político, a gente precisa ter um projeto de cidade. Então é a cidade que a gente sonha. O Jean teve várias possibilidades na sua vida de ir embora, de trabalhar fora. Eu tive também, mas a gente tem uma raiz tão forte aqui que a gente quer ver essa terra prosperar. É isso. E esse é o nosso sonho. Eu estou muito feliz, Rodrigo. Esse ano eu trouxe meus filhos para morar comigo. Estou morando eu e meus 2 filhos. Então, assim, a cidade que eu gosto, a cidade que eu quero que meus filhos cresçam. E você não imagina o salto que deu meus filhos morando em Marilândia. Cara, em relacionamento, estudo, esporte, né? Que outra cidade, uma cidade maior não tem. Eles estavam morando pro caramba, daí trouxe eles para cá, estão morando comigo e estamos nós 3 lá. Mas sim, então nós temos essa intenção de melhorar a Marilândia para quê? Para o governador? Para o deputado? Não, é para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos. Então nós temos que realmente preparar isso, nós temos que realmente pensar em não sair do caminho que está funcionando. E é por isso que esse grupo que foi citado aí, ele foi formado, para continuar esse trabalho
que esse trabalho não pare, para que a gente não cesse um avanço que possa estar tendo, né? E nós enxergamos isso. E a população também, através de enquetes e pesquisas, ela demonstra que está muito feliz com esse segmento que estamos andando. Eu ia falar isso, justamente isso, porque as pessoas nas ruas, nas enquetes, a aprovação do prefeito, a aprovação da gestão, ela é excelente. Então, a população já deu o recado, que ela quer uma continuidade. Isso aí, né? exatamente. Então, dentro dessa continuidade também vem a escolha da sua... Porque hoje você tem uma força muito grande. Então, hoje o Jean Bueno, como vereador, como líder, tem um peso. Quando você fala assim, que você deseja continuidade, muita gente na cidade fala, rapaz, realmente o negócio é bom. Porque confia no teu trabalho. Em contrapartida, eu desejo porque eles desejam. Entendeu? Sim. A população, eu converso com meus eleitores, eu converso com a população e eu vejo a necessidade e a vontade deles que continue isso, que não pare, que não volte mais a cidade a perecer, entendeu? Nossa cidade hoje está num desenvolvimento, está num caminho bem legal. Então, e eu vejo isso na população. Então, eu tô tomando esse partido por essa continuidade, não por ego meu, mas porque a população me mostra isso, entendeu, Rodrigo? Certo. Você que está acompanhando o SmartCast, não se esqueça de curtir já esse vídeo, já manda para os amigos, manda no grupo da família, inclusive também você precisa se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do SmartCast, um novo canal, um novo conceito de bate-papo para que a gente fale sobre o futuro, não só de Marilândia, mas das cidades aqui da região. A gente está entrevistando uma série de pré-candidatos, de prefeitos que já são prefeitos, de ex-prefeitos, ex-gestores. E quem sabe entre eles nós teremos aí os futuros gestores e o futuro da nossa região. Então é importantíssimo que você nos dê essa força. É um canal gratuito, você não paga nada para assistir. Então, como retribuição, é importante que você curta, que você se inscreva e compartilhe todos esses nossos conteúdos. Muito obrigado para você que está acompanhando. E agora a gente volta aqui para falar com o Jean Bueno, nesse momento de transição, nesse momento de pensar no futuro, de falar sobre o futuro de Marilândia do Sul. Nós teremos a gestão Aquiles Taqueda e Valmir Pérez, a gestão do presidente da Câmara, Jean Bueno, e dos outros vereadores dessa gestão da Câmara até 31 de dezembro de 2024. A partir do dia 1º de janeiro de 2025. Qual você acha que vai ser o grande desafio, tanto dos próximos vereadores que serão eleitos, como dos próximos gestores, prefeito e vice-prefeito para Marilândia do Sul? Rodrigo, o desafio do próximo prefeito, da próxima de administração, porque o do vereador sempre é o mesmo desafio. As leis que vão para a Câmara, as leis que são desenvolvidas pela Câmara para uma manutenção, enfim, como que eu posso falar para você? Para que a cidade evolua, né? Mas o desafio do prefeito, na verdade, muitas pessoas não saibam e talvez outras até brincam, né, de ser candidato, de ter vontade de manifestar um voto, de repente, de repúdio, fazer alguma coisa assim. Nós temos que pensar, Rodrigo, que a cidade... Vou dar um exemplo para você, uma pessoa não preparada, por exemplo. Marilândia arrecada 40 milhões por ano, aproximadamente. Mas é 40 milhões para uma pessoa administrar, mas não é 40 milhões que você pode ter na tua casa para você administrar, que você pode administrar da maneira que você quer. Esse 40 milhões é da maneira que a lei manda você aplicar esse dinheiro. Então, assim, desses 40 milhões, 25% dele tem que ser, obrigatoriamente, ele tem que ser aplicado na educação. 15% dele tem que ser obrigatoriamente na saúde. 7% na Câmara. E, no máximo, 50% em folha de pagamento. Então, se você fizer as contas comigo, sobrou 3%, entendeu? Para que o prefeito aplique. Então, não tem tanto dinheiro assim para o prefeito aplicar. Se o prefeito não for sacudido, se o prefeito não tiver relacionamentos para fora, Marilândia vai viver com 3% para poder investir em outras coisas. Caramba. Entendeu? Então, assim, muita gente não sabe, mas é uma responsabilidade muito grande. Administrar uma prefeitura não é administrar uma casa. E a gente vê que várias cidades, não vou citar nomes, mas a gente conhece várias cidades que pararam no tempo porque a cidade vive justamente da arrecadação. Exatamente. A arrecadação você tem que manter. A arrecadação é para manter a máquina. Então, tudo que você... Claro, vai sobrar um pouquinho, 3% de 40 milhões, 1 milhão e 200, mas é muito pouco, né? Porque qualquer coisa aí que você vai fazer, para o órgão público, realmente é até mais caro. Porque tem licitação, tem um procedimento que tem que ser feito e acaba sendo mais caro. Então, assim, é muita pouca grana para... Esse é o que chama de caixa livre.
Porque assim, a arrecadação ela vem no bolo. Então, é isso que eu falei para você. Toda arrecadação, 25% é obrigatório para a educação. Tá, e esse 25% e 15%, a Câmara não pode mexer. Não. É lei federal. É lei, isso aí tem que fazer. Você pode investir mais, você pode investir 25, 30, 40 num determinado. Só que não tem para ser investido, entendeu? Então a cidade tem que fazer o quê? Tem que angariar recursos. Impostos, recursos com emendas estaduais, federais, governamentais, enfim. Então, o próximo prefeito tem esse desafio. Além de um desafio muito importante para o próximo prefeito, nós temos muitas precatórias para estourar. Tem precatórias, para quem não compreende, é dívida que a prefeitura tem com funcionários da prefeitura, por exemplo, entendeu? Que entraram na justiça, merecidamente ganharam, e agora a prefeitura tem que devolver. Já faz uns 3 mandatos que era para ter devolvido. E vai prorrogando. Vai jogando para frente. Muito provavelmente caia no próximo prefeito. Muito provavelmente. 90% de chance de cair no próximo prefeito. Até tem a... Outro dia eu vi o Aquiles falando disso, que começou a pagar agora. Que começou a fazer o pagamento desses precatórios. A gente, né, é o que eu ouvi ele falando. E realmente poderia ter sido pago lá atrás, porque daí até tem juros, multa. A dívida aumenta, né? Então, quando você não pagou há 8 anos atrás, por exemplo, essa dívida, eu tenho um exemplo muito claro aqui. Não vou citar nomes, né? Mas tem uma pessoa que entrou contra a prefeitura no mandato de 94, ou 90 ou 94. Ela entrou contra a prefeitura. E aí a prefeitura acabou perdendo na justiça, porque ela foi realmente foi mandada embora indevidamente. Ela não poderia ser mandada embora, foi uma perseguição política e foi caracterizado isso. Certo. E era uma dívida de 40 mil reais na época. Na época. E foi pago quase R$500 mil para essa pessoa no mandato do Aquiles. Entendeu? Então ela veio se prorrogando, perdão, eu fico batendo aqui. Ela veio se prorrogando, foi jogando para frente, um jogando para o outro e recorrendo na justiça, e acabou de 40 mil para praticamente R$500 mil. Então, assim, para tudo isso tem que ter gestão, para tudo isso tem que ter planejamento. E assim, e a população de Marilândia entregar a cidade com uma arrecadação dessa para uma pessoa que não esteja preparada, né? Então, é esse o recado que eu tenho para a população. Pense bem, analise, porque não é amizade, não é uma coisa que a gente fala, eu sou amigo de tal pessoa, o Jean é bonzinho, o Rodrigo é legal, o Rodrigo sorriu, o Jean não é tão sorridente, mas é bonzinho, tá ali. Só que talvez não seja isso que Marilândia precisa. Marilândia precisa de alguém para administrar. Ou seja, a gente não precisa discutir, não podemos discutir pessoas. A gente tem que discutir projetos, capacidade. Né? Exatamente. Isso meu pai falava há muitos anos atrás, né, que pessoas medíocres discutem pessoas, né? E as pessoas grandes discutem ideias. E é isso que nós temos que fazer. Não só ideias, como fazer para implantar essas ideias. Porque a pessoa pensa, então o Jean falou que vai arrecadar 40 milhões. Mas volto a repetir, não é como na nossa casa. Se eu quiser pagar uma água um mês sim, um mês não, eu pago. Não vai cortar. Mas ali na prefeitura, tudo que a lei manda fazer. Você tem que pôr 15%. Não interessa se vai gastar ou não vai gastar. Tem que pôr lá. Tem que investir. Tem que investir. E aí, assim, a população, quem sabe a população ouvindo isso, ela vai falar, eu preciso de alguém que realmente tenha capacidade para fazer isso. Né? Algum grupo, alguma equipe, e nós estamos aí. Porque você falou dessa questão, e é importante também frisar que tem um prefeito e tal, mas o grupo comprometido, às vezes um complementa o outro, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo, plenamente. Vou falar do Aquiles aqui. Uhum. Cara, o Aquiles é um grande gestor, entende muito de saúde. Vou chutar. De repente ele não entende tanto de esporte. E aí ele colocou agora o Marcos Couto, que o Marcos Couto vai lá e está fazendo a parte dele e tal, ou me chamou lá atrás para tentar fazer um trabalho, desenvolver um projeto, um cronograma e tal. Só citando esse exemplo. Sim. Ele não precisa saber de tudo, mas o grupo tem que ter pessoas qualificadas. Exatamente isso. Isso é muito importante para que o município possa andar. O Aquiles tem essa vantagem, Rodrigo. O Aquiles ele é um prefeito diferente, porque ele é um cidadão diferente. Ele escuta. Eu já participei de outro mandato onde a gente não poderia nem falar. Você precisa disso, precisa daquilo. Você não pode nem falar com o prefeito, não pode falar com os secretários, porque é da ideia deles. Tudo que for feito é eles que fizeram. O Aquiles já não. Apesar dele ser o dono da caneta, apesar da última palavra ser dele, ele senta, escuta. Nós perdemos lá 2, 3 horas conversando com ele, que ele é muito bom de papo, inclusive. Mas ele escuta e ele fala, isso aqui não tem jeito, infelizmente, por causa disso. Essa boa ideia. Então, é por isso que está o sucesso dessa administração, porque não é só ele que trabalha ali. A cabeça é dele, a caneta é dele. Mas tem um grupo, tem uma equipe que trabalha no entorno dele. Exatamente. E ele, lógico, incansavelmente vai para Curitiba toda semana, vai para Brasília, é o que você falou. Abandona a família, deixa os filhos crescendo.
E acaba deixando um pouco de lado isso. Mas quem deu o nome para a política tem que honrar com o compromisso que a população deu para ele, né? A gente está falando de projetos, de ideias e tal, e eu me lancei como pré-candidato, estou nessa intenção. A minha intenção também é elevar o nível do debate para a gente falar mais sobre o futuro. Independentemente de quem ganhar a próxima eleição, eu vou continuar morando aqui, então eu quero uma cidade melhor. O Barack Obama venceu a eleição lá nos Estados Unidos e no outro dia foram entrevistar o cara que perdeu para ele. Esqueci o nome agora, mas ele deu uma entrevista falando o seguinte: ontem ele era o meu adversário, hoje ele é o meu presidente, eu torço para dar certo, porque o cara está no país. Então é isso, a gente discute ideias, mas eu queria falar dessa discussão de ideias porque você falou desse orçamento que é muito engessado, tem muita coisa que está ali, a lei manda, tem que fazer, não é igual a nossa casa. Hoje uma grande demanda da nossa cidade é a geração de emprego. As pessoas anseiam por isso. As pessoas querem. Tanto que se você pegar os últimos IBGEs, os últimos levantamentos, a gente percebe que Marilândia está ficando carente de jovens. 18 a 30, 35 anos. São raras as exceções que a gente consegue manter o pessoal aqui trabalhando, produzindo. Às vezes o cara tem a empresa da família, ele continua, mas é mais difícil, porque o pessoal normalmente vai estudar fora. Vou citar o exemplo aqui da minha cunhada, foi estudar em Londrina, e ela tem vontade de voltar, todo mundo tem vontade, que é de Marilândia tem vontade de voltar, mas aqui ainda não dá, ela tem que continuar lá, ela tem o emprego dela e tal. Como esse orçamento é engessado, a gente precisa entender que não é a prefeitura que gera emprego, a prefeitura dá as condições. Você concorda com isso? Que quem gera emprego é a sociedade? Rodrigo, concordo plenamente. E te digo assim, às vezes as pessoas podem vir aqui na Smartcast, pode ir na rua e falar, e muita gente promete, fala, eu vou ser prefeito, eu vou trazer emprego para a cidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas principalmente emprego, porque sabe que a vontade da população é essa, né? Mas é uma coisa que assim, tem que ser formiguinha. Na minha opinião, o que nós deveríamos ter em Marilândia? Nós deveríamos ter uma empresa treinando para costura, por exemplo, porque hoje o nosso polo, o nosso forte aqui é as costuras. Nós temos muitos empregos ali no IBC, o qual o Aquiles também deu uma estrutura boa ali para que as pessoas pudessem trabalhar, mas nós teríamos que ter ali uma empresa capacitando pessoas. Eu tenho o WhatsApp, Rodrigo, de todos os donos de fábrica de Marilândia, todas as fábricas, e todo dia tem alguém falando, preciso de funcionário, preciso de funcionário, preciso de funcionário. Quantas pessoas tiverem capacitadas, eu tenho certeza que essas pessoas vão trabalhar. Entendeu? Então, a princípio, nós precisamos capacitar as pessoas, porque já vieram empresas para Marilândia e foram embora, porque nós não temos mão de obra, nós não oferecemos mão de obra suficiente para eles. Entendeu? Então assim, mas eu não gosto de costurar, então, mas vamos dar o curso, vamos fazer isso aí, e depois disso a cidade vai melhorando, tendo pessoas capacitadas, as empresas naturalmente vão vir. Mas hoje, por exemplo, que empresa que vai querer vir para Marilândia se nós não temos mão de obra? Nós temos, só para te citar um exemplo, nós temos uma empresa aqui de Mauá que está vindo para Marilândia. Esse cara todo dia está atrás de gente, porque não pega, gente vai, um dia vai, outro dia não vai. Então assim, eu vejo que Marilândia precisa de emprego, mas 80% da população que reclama disso está desempregada há 20 anos, há 10 anos, entendeu? As pessoas, porque realmente, se alguém quiser trabalhar, vai ter lá, não quer trabalhar na roça, tem costura, não quer trabalhar na costura, mas é claro que a gente precisa melhorar isso, precisa dar condições de uma empresa chegar em Marilândia e falar, aqui é um lugar legal para a gente implantar a nossa empresa. Por quê? Porque a prefeitura dá incentivo e tem mão de obra. Porque não adianta a prefeitura dar um incentivo e não ter mão de obra. Entendeu? O cara vem aqui, põe uma empresa, não tem ninguém para trabalhar, o cara trabalha um dia, leva na justiça, o cara trabalha um dia e não vai nunca mais. E acaba ficando ruim para o nosso município. As empresas, por exemplo, de rodagem e de estrada que estavam fazendo duplicação da rodovia, todo dia o nego saía de lá, vai e não vai mais. E são as mesmas pessoas que estão há muito tempo desempregadas. Entendeu? E reclamando de emprego. Então, assim, nós temos falta de emprego, o Brasil tem falta de emprego. Todas as cidades têm falta de emprego, mas nós precisamos capacitar primeiro para depois buscar emprego. Tendo em vista, nós não temos assim um orçamento tão grande e não temos uma mão de obra para oferecer para uma empresa maior, por exemplo. Sim, eu concordo com o que você disse e eu vejo mais uma questão ainda com relação, não sei se você concorda, queria que você falasse também, mas eu vejo mais uma relação nessa questão aí de a empresa vir para Marilândia. É importante empresários virem, com certeza, mas eu acredito que o segredo da geração de emprego na cidade, da transformação da economia local, está em quem já está aqui, nas pessoas que já estão aqui. Vou citar um exemplo. Eu,
a Boa Smart, eu trabalhava em Apucarana e aí eu tive a intenção de vir para Marilândia e esse espírito empreendedor de montar um negócio. E hoje a gente emprega 7 pessoas. Inclusive tem jornalista e tal. Agora a gente está aumentando a equipe. Tem pessoas que sobrevivem daqui. Então, quer dizer, de 1 a gente fez 7 comigo, né? Então, mais 6 pessoas trabalhando. Tem muita gente, tem muita coisa que é produzida aqui na cidade. E o meu fator, o que eu mexo, é a comunicação. Mas tem um produtor de leite. Tem um cara que planta cenoura, tem um cara que planta o tomate. Então, daqui partir, se você pegar a Califórnia, um exemplo, tem grandes empresas que geram muito emprego. O seu Pedro do carrinho, que é o Pedro da PA, 300 e poucos empregos, está aumentando agora, vai montar mais uma empresa. Mas ele saiu de Califórnia. Então, eu acho que tem um compromisso maior, porque eu estava conversando outro dia com, não vou citar o nome aqui, porque eu não pedi autorização dele para citar, mas é um morador de Marilândia que é dono de uma fábrica em Rolândia. E é assim, imagina a fábrica dele aqui com 50 empregos. Né? Ele tem esse sonho. Um dia eu quero trazer para cá. Só que aí ele diz o seguinte, você acha que eu vou deixar minha fábrica quebrar aqui? Cara, é o nome da minha família inteira que vai pro lixo, né? E a família dele é uma família conceituada. Então, eu acho que quem está na cidade, às vezes, pode ter uma dificuldade, mas ele fala, não, é minha cidade. O cara vai peitar para continuar. Às vezes, o cara que é de fora fala, a primeira dificuldade, será que vai... O cara já vaza e deixa todo mundo na mão. Não sei se você concorda. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Inclusive, é o que eu falei. Nós precisamos capacitar as pessoas. Hoje, por exemplo, o colégio tem um projeto muito interessante, que é o coordenado pelo Silvinho, né, que é o veterinário do nosso município, que é sobre o agro, né? A pessoa... Espetacular. Fantástico. Eu já conversei com o Silvio a respeito disso. Inclusive, o Silvio presta um serviço excelente no nosso município também, não só no estado ali como coisa, mas como veterinário, né? Como um cara que comprou a briga dos animais de rua junto, né? Conversamos sempre juntos. E ele tem uma participação fantástica assim no nosso município. Mas voltando ao assunto lá, então assim, o colégio vem fazendo isso, vem preparando as pessoas para o agro, e de repente se você preparar para a costura, e de repente se você preparar para outras coisas, essas empresas naturalmente vão crescer aqui em Marilândia, né? E vão conseguir prosperar a Marilândia ainda mais. Às vezes a gente busca, só desculpa de interromper, mas às vezes a gente busca uma empresa de 500 empregos. Quando a gente pode ter 50 empresas com 2, 3, 4, 10 empregos e aí Perfeito. A gente vai transformando. Perfeito. Isso é uma coisa que a prefeitura, como a cidade vem andando e caminhando por um bom caminho, é uma coisa que a prefeitura, por exemplo, poderia incentivar, de repente, entendeu? Tem aí a Fomento Paraná, né? O Abner Davi, que está coordenando. Exatamente, a sala do empreendedor, enfim. Nós temos ali, de repente uma pessoa não quer trabalhar numa fábrica, ela tem dificuldade, ela não gosta de trabalhar, muita gente, tem pessoas que são assim, a gente tem que respeitar. Mas ela não tem dinheiro para outra coisa, mas ela costura bem. Então a prefeitura tinha que ter um banco ali para financiar, de repente, uma máquina para essa pessoa pagar em suaves parcelas, para poder... E todas as fábricas vão mandar serviço para essa pessoa. Pensa bem aqui, ó. Cara, a conversa é muito boa, com você sempre é muito boa. Vou falar o meu caso porque é uma realidade que eu conheço. Não é para me destacar, para me chamar. Claro. Não, é só porque eu conheço a minha realidade. Eu tenho um incentivo. Eu sou jornalista. Hoje eu atendo empresas, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Então eu pego o dinheiro lá do Rio Grande do Sul e trago aqui para Marilândia. Hoje a gente trabalha em 7 e tal. Daqui a pouco a gente trabalha em 10. Mas se tiver 50 pessoas apoiadas, como o Rodrigo gerou 10 empregos, daqui a pouco a gente tem 500 empregos que vão gerar um impacto incrível em Marilândia. 500 empregos novos com 50 pessoas que são dispostas a montar a empresa. É o que você está falando aí. Emprestar, dar uma oportunidade para o cara montar uma fábrica, daqui a pouco a irmã dele começa a costurar, o irmão vai junto e é isso. E dá condição para a pessoa pagar em suaves parcelas, por exemplo. Todas essas fábricas que nós vemos ali hoje no IBC, que hoje é o maior empregador, o IBC são as fábricas, a cidade de Apucarana é muito forte nisso, então nós estamos um braço deles aqui. E assim, todos começaram pequenininho. Todos começaram com uma máquina, trabalhando para outro, fazendo uma coisa, e hoje estão todos grandes. Tem bastante gente com 30, 40, 50, 60 empregos ali. Entendeu? Então, assim, é incentivar naqueles pequenos também. Não só pensar em coisa grande, porque é o que eu falei, Rodrigo, que você acha que a Fiat, uma montadora da Fiat vai vir para... Eu falo, viu, pessoal, vou deixar uma empresa para vocês aí. Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Tudo tem um estudo. Apesar que nós estamos numa linha bem favorecida aqui, né? Em questão de rodagem, saída para Curitiba, para Maringá, enfim, nós estamos numa
estrategicamente bem confortável aqui. Porém, enquanto nós não prepararmos as mãos de obras para trabalhar, empresa nenhuma vai vir. Você falou um negócio muito interessante, você falou que a gente é um braço hoje de Apucarana da confecção que é muito forte. A gente pode ser também um braço de Arapongas que fabrica móveis. Exatamente. A gente tem o Tião Eloy, que manja muito. De repente, imagina ele com uma empresa maior, dando espaço, oportunidade para ele contratar mais funcionários e tal. Imagina, né? Então é isso. Eu acredito muito nisso, Jean. Eu acredito que ninguém vai passar ali na rua, vai na rodovia e falar: Marilândia, bonito pessoal aqui, eu vou deixar uma empresa para vocês. Não vai acontecer. Mas nós podemos colocar na cabeça de muita gente que tem essa vontade de empreender, porque tem muita gente com perfil de empreendedor. E esses empreendedores do município que têm um compromisso não só com a geração de emprego, não só com eles de ganhar dinheiro, mas um compromisso com a cidade, do desenvolvimento da cidade. É perfeito. Você viaja por Santa Catarina, viaja por o interior de São Paulo, cidade pequena. Que assim, hoje os serviços públicos, vamos ser sinceros, o serviço público de Marilândia hoje fantástico. É muito bom. Fantástico. Saúde, esporte, assistência social, obras do pátio, cara, tudo é muito bom. Não tem um setor que não esteja muito bom. rodando. É esse detalhe. Eu acho que o empreendedorismo precisa imperar em Marilândia do Sul para a gente ser cada vez mais forte. O que não pode, Rodrigo, falando sobre desenvolvimento e sobre política, é o político chegar aqui ou na rua e inventar para o eleitor, e mentir para o eleitor, falar, viu, nós vamos arrumar emprego, nós vamos construir farmácias, nós vamos fazer essas coisas. Isso não pode, numa cidade que nem Marilândia, entendeu? Uma cidade que nós temos que pensar pequeno, claro, para lá no futuro dar um passo maior. Como você sempre fala, né, nas nossas conversas, nós não precisamos pensar aqui hoje, mas a Marilândia 2040, como é que vai estar? Em 2050, como é que vai estar? Como é que vai estar meu filho? Como é que vai estar o teu? Então nós temos que pensar lá no futuro. Entendeu? Não só agora, eu sou imediatista, eu queria já estar aqui todo mundo trabalhando. Mas de repente vem uma empresa e não tem mão de obra para essa empresa trabalhar. Já aconteceu várias vezes, várias empresas já vieram para Marilândia e acabou que fecharam as portas, foram embora em busca de um lugar que a mão de obra seja mais qualificada. E você sabe no que eu acredito também no empreendedorismo? Que ele vai enraizando e ele vai gerando outros frutos. Sabe quando uma árvore cresce e aí cai a maçã ali? E aí ela gera outra raiz, gera outra árvore e vai aumentando, vira um pomar. Quando você tem um empreendedor aqui na cidade, daqui a pouco o cara está sabendo como que funciona a fábrica, fala, eu vou montar a minha. Ele próprio. Aí a gente já tem mais 2 fábricas, isso vai ramificando, daqui a pouco a gente tem muito emprego sendo gerado por gente daqui. Isso não é uma competição, né? Não. Isso não é uma competição, isso é natural, isso é uma coisa que vai para o desenvolvimento. E é isso que Marilândia precisa ter pessoas que pensam assim. Pessoas que pensam no futuro. Porque pensar no hoje é muito fácil. Pensar no hoje, nós vamos viver com o que temos. Agora, e lá no futuro, o que vai ser? E você falou ali, 2040, parece um negócio tão distante. São 16 anos a partir do próximo mandato. 16 anos. Falta 16 anos. Parece que foi ontem que o Pedro Sérgio ganhou. Parece vereador. Que foi ontem que você entrou como vereador. Né? Então passa muito rápido o tempo. Minha filha hoje está com 10 meses. Eu não queria que ela fosse embora quando ela fizer 18. Exatamente. Então a gente precisa trabalhar hoje para o nosso futuro. E assim, o 16 anos vai chegar. De qualquer jeito. Você trabalhando, você não trabalhando, vai chegar daqui 16 anos, 40 anos. Então o que nós precisamos é buscar que esses 16 anos chegue confortavelmente para todas as famílias. Claro que nós não somos da Europa, e na própria Europa tem seus problemas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, porém nós temos que minimizar tudo isso. Nós temos que pensar na população. Por exemplo, hoje em dia nós temos energia fotovoltaica, entendeu? Certo. O que você acha da prefeitura implantar uma usina de fotovoltaica para diminuir vamos falar uma coisa bem baixa, para diminuir a iluminação pública, para a população não pagar a iluminação pública? O que você acha disso? É espetacular, é o futuro. Nós já mudamos, nós colocamos, o prefeito Aquiles aí colocou, claro, a Câmara participa junto e toda a equipe, colocou lâmpada de LED, isso já dá uma diminuída. Mas você imagina a gente implantar uma fotovoltaica e a população não precisar mais pagar. É pouquinho, é 40, 50 reais, sei lá quanto que a pessoa paga, mas é algo que a pessoa não vai precisar pagar. Então, de repente, ela não vai ter um emprego, mas ela vai estar gastando menos com isso, nós vamos pegar no pé da Sanepar para diminuir os custos lá, nós vamos pegar... Então, para a gente tentar dar uma qualidade... Isso é política, é pensar no futuro, para que no futuro a gente possa viver melhor. Você falou eu vou dar um exemplo aqui, a Câmara de Apucarana, eu estava conversando com o Molina, presidente. Eles fizeram isso na outra gestão lá, de colocar na Câmara só.
E aí agora eles já pagaram todo o investimento e a partir de agora as próximas gestões vão ter esse lucro. Mas é isso, às vezes você falar uma ideia dessa, o cara fala, não, mas vai gastar tudo isso agora? Mas a gente não pode pensar no imediato, tem que pensar no futuro, lá na frente. As famílias não vão... Cara, a ideia é fantástica e a gente só precisa... É que todo mundo entenda que não vale a pena só comentar do hoje. Né? Todo mundo vai perder se a gente ficar no hoje, no hoje, no hoje. Precisamos falar do futuro. E são coisas que são possíveis de ser feitas, né, Rodrigo? Dá para fazer. É planejamento, é administração, podemos. Isso nós podemos. É pensar realmente na população. Nós temos que pensar não só no município, não só em ter médico, mas pensar na população, como que a população vai poder viver melhor. Outro exemplo que eu dou é calçadas, por exemplo. Nós fizemos calçadas aqui no centro de Peiver. Nós temos um bairro, o bairro mais antigo aí, o Mutirão. Né? Lá você anda, tem algumas calçadas, tem outras casas que não tem calçadas, mas nós temos uma equipe, nós temos um programa de frente de trabalho que tem funcionários. Então, por que não, de repente, a gente dá a mão de obra com essa equipe e as pessoas pagarem o material para fazer a calçada. Vai ficar bonitinho, mas não é só bonitinho. Vai parar de entupir as bocas de lobo, porque toda terra que não tem calçada, ela vem para a boca de lobo e aí causa erosão depois com a chuva e acaba entrando nas casas das pessoas lá no mutirão. Nós temos várias reclamações. Então, assim, é um programa que, de repente, custa barato, mas que vai de encontro com o interesse da população. Então, não é só administrar 44 milhões, entendeu, Rodrigo? São ideias pequenas que eu acho que o Marilândia precisa e que talvez vai de encontro com a necessidade. Perfeito. O que você falou aí dessa ideia, eu já pensei aqui no giro que isso vai dar no comércio todo. Porque daí o cara vai comprar a areia, né, a pedra ali, o cimento e tal, para fazer a calçada, vai nos depósitos, os depósitos vão faturar mais, aí o cara do depósito vai comprar mais no mercado, enfim. Vai comprar mais pizza, vai comprar mais lanche. E tudo. Então é um círculo nas lojas. E isso é um círculo. Nós precisamos vender realmente essa ideia, esse projeto. Não é um projeto de pessoal, não é um projeto de grupo, é um projeto de cidade, de mudança de cultura. E é importante fazer projetos possíveis. Que projetos impossíveis é você encher de emprego, é você pagar salários exorbitantes, é você reconstruir um hospital, que é uma coisa muito difícil, né? Mas, até, enfim, até pelo custo que tem um hospital. Pelo custo, não. E assim, a nossa saúde hoje é praticamente hospital, né? Nós temos UTI móvel que você precisar ir para Apucarana, que é um braço aqui. Show. Aqui, na verdade, nós estamos muito bem atendidos, muito melhor que Apucarana, muito melhor que Arapongas. Então, nós estamos privilegiados, né? Com certeza. Tudo em Concordo. consequência desse trabalho com que eles implantou na cidade. Mas, então, assim, mas nós temos que fazer projetos que sejam viáveis para a população. Que a população ela vai realmente ver o andamento e vai realmente ver resultados. Nós conversamos aqui 10% dos papos que dava para conversar. Tem muita coisa ainda que dá para falar e a gente sempre conversa, sempre tá junto aí. E você tem muitas ideias. Você não falou nem um pouco das suas ideias, né? Você sempre tem uma ideia diferente. Vou citar uma aqui. Como que você tem essa sensibilidade? Mais uma. O pessoal jogando vôlei. Aí você passou um dia lá, o pessoal jogando vôlei. No outro dia você falou, Marcos Couto, precisa colocar um chuveirinho, acho que é legal essa ideia e tal, né? Comentou comigo também. Então, um detalhe às vezes, uma água para o cara tomar um banho depois que ele sai da areia. Então, esse detalhe que faz a diferença e é por isso que você faz esse sucesso todo como político, como pessoa preocupada com a população. Que legal, fico feliz mesmo. A gente acaba nem percebendo, né, Rodrigo? Quando passa essas coisas e vê alguma coisa. E outra, a população também traz para a gente, né, as ideias, a gente acaba levando e graças a Deus a administração vem atendendo, né, as demandas e atendendo a gente. Mas é isso, você tem que ter sensibilidade e pensar no ser humano. O que vai ser bom para o ser humano? O que vai ser bom para a população? O que vai ser bom? E aí sim você tomar as atitudes, conforme essa que você está falando. Tantas outras. É Jean, obrigado por ter vindo aqui, por ter participado, por passar um pouco dessa sua experiência, da sua bagagem, da sua inteligência, capacidade que você tem. E como eu falei para outras pessoas que eu entrevistei aqui, se Marilândia chegar nas suas mãos como gestor, seja como prefeito, como vice ou como vereador, que você continuar, eu tô tranquilo porque eu sei que está em boas mãos. Então, obrigado por ter vindo aí, parabéns e sucesso. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que estou à disposição da população, sempre que precisar. A sessão da Câmara agora está sendo transmitida ao YouTube, né? Um projeto nosso, fiz um projeto desse já há muitos anos atrás. E quem quiser acompanhar a sessão da Câmara para fiscalizar realmente o vereador que está trabalhando, o vereador que está desempenhando o trabalho, é só entrar lá, a Câmara Municipal Marilândia do Sul no YouTube e toda segunda-feira passar ao vivo e além das extraordinárias também que são transmitidas. Eu agradeço mesmo, só quero lembrar a população que eu amo ser vereador.
Entendeu? Eu aceitaria um desafio de ser prefeito, aceitaria. Acho muita prepotência. Alguém fala, não, você é o melhor, eu estou preparado. Eu fico pensando, está preparado para ser polícia? Está preparado para ser professor? Não, cada um na sua, né? Então, assim, o prefeito é muita responsabilidade. É uma grana alta, porém não tão fácil de ser manipulada, né? Tanto para um, tanto para outro, já tem a lei que manda ser feita. Então precisa ter muita responsabilidade. Eu estou à disposição. Voltando a falar, eu amo ser vereador, adoro ser vereador, porque eu gosto de representar o povo. Mas se a população achar que sou eu o que está preparado, capacitado para ser, eu vou aceitar esse desafio e vamos trabalhar com o grupo para que a gente possa desenvolver uma cidade melhor. Show de bola. Obrigado, Jean Bueno, e obrigado a você que acompanhou mais essa edição do SmartCast, um papo espetacular com o presidente da Câmara dos Vereadores de Marilândia, Jean Carlos Momenti Bueno. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o nosso canal aí e de comentar também o que você achou da entrevista. Grande abraço e até a próxima.